Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de liderança e gestão das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone, diretor da MID responsável pelas áreas de produto, tecnologia e marketing. E nós estamos aqui hoje com o Edísio Neto. Edísio é CEO da Clássico, uma indústria química de artigos odontológicos. Edísio, é um prazer ter você aqui. Obrigada pela sua presença. Prazer todo meu. Eu que agradeço aí o convite para falar um pouco sobre gestão e falar um pouco também da Clássico, né? Uma empresa que está há 67 anos no mercado e é sempre um prazer falar de uma empresa aí pioneira no segmento e que vem trazendo várias transformações nesse período. Edísio, a gente sabe, né, que a Clássico é uma empresa familiar, né, e a família hoje já está no conselho da Clássico. Vocês fizeram aí uma profissionalização e te trouxeram como CEO, né, para levar a Clássico para um próximo patamar. Já são quantos anos de Clássico, né? Conta um pouquinho para a gente a sua história até chegar na Clássico e depois dentro da Clássico, o que são as conquistas que você já destaca? Ok. Como eu falei inicialmente, a Clássico tem 67 anos no mercado, e o Edísio, falando um pouco do Edísio, o Edísio tem 8 meses que chegou na Clássico, é bem recente, mas eu venho com uma experiência aí de 20 anos de mercado, né? Eu tenho formação na área de química, de administração de empresas, atuei por 20 anos em empresas de grande porte, e multinacionais, num segmento de operações industriais, e fui para a área de negócios com empresas familiares, né, onde eu trabalhei numa empresa, eu entrei numa cadeira de gerente de operações e saí como diretor, né, como vice-presidente de operações, e onde eu me apaixonei por esse segmento. E nesses 8 meses que eu estou na Clássico, esse é o nosso grande desafio, é levar uma empresa com 67 anos no mercado, uma empresa que começou com administração familiar, que fez uma primeira etapa de profissionalização há 12 anos, e agora está entrando numa nova fase com todo um trabalho de planejamento estratégico, com todo um trabalho de iniciativas estratégicas para que a gente possa alcançar aí nos próximos 5 anos um local, uma posição no mercado que a Clássico nunca teve. Legal. Edílio, para a gente ser bem claro aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala, né, indústria química de artigo odontológico, a gente está falando basicamente aqui, o produto principal da Clássico, ela é uma resina para prótese total, é isso? Isso. A Clássico, ela iniciou, né, como uma indústria química para a produção de resina acrílica para prótese total. Então, hoje é o nosso, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe. Hoje, das fabricantes de resina acrílica que tem no mercado hoje, a única pioneira, e aí que está há 67 anos no mercado, é a Clássico. Mas tem outros portfólios, tem outros produtos que também atendem esse mercado de saúde bucal, né? Sendo que o nosso principal produto é a resina acrílica, não só para prótese total, também tem para outras aplicações, mas a gente está aí, essa é a nova jornada, com novos produtos, novos lançamentos e atendimento a outras áreas do próprio mercado de saúde bucal. Uhum. Os clientes da Clássico são os consultórios odontológicos. São os principais clientes da Clássico que compram direto essa matéria-prima para atender seus pacientes. Então, a nossa atividade, mesmo sendo uma indústria química, ela tá embasada em uma RDC da Anvisa, tá? Então, para poder hoje você produzir e comercializar, você precisa de uma AF, né, que é uma autorização de funcionamento do estabelecimento. Essa AF é conforme as normativas de uma RDC, e a gente hoje não vende direto para o consultório, não vende para o B2C, hoje a gente vende B2B. Hoje nossos clientes são as dentárias. São o quê? São distribuidoras de produtos odontológicos, Tá. que faz essa venda para o consumidor final. Então a gente está numa cadeia aqui, né? A gente sai da indústria química, que tem ali a fabricante do produto, que tem o consultório, e na ponta temos nós, né? Ali sentada na cadeira do dentista.
Como que você programa, né? Como que você planeja aí o dia a dia do seu negócio, considerando todo esse ecossistema, toda essa cadeia? Como que tem sido, assim, as mudanças que têm acontecido dentro desse segmento, vou dizer, né? E dentro desse mercado também? Tem tido grandes mudanças? Conta um pouquinho pra gente. Não, então, é um mercado, né, que, como você comentou, ele tem uma cadeia até chegar na cadeira do dentista. E a gente está fazendo esse trabalho inverso, a gente está estudando o mercado, entendendo hoje qual é o público que a gente atende, qual é a região. A Clássico, vale lembrar, a Clássico hoje atende a todo o mercado nacional, né, então todas as regiões do Brasil. É, e qual é a aplicação que está sendo usado esse produto específico da resina. Então, hoje a gente tem, por informações de mercado, por informações de sites de acompanhamento, qual é hoje a porcentagem da população brasileira que tem o uso da prótese total, como também o uso de resina na saúde bucal. E a gente vem fazendo esse trabalho de estudo de mercado, de estudo de aplicação, para poder entender onde a gente tem oportunidade de negócio, onde a gente vai fortalecer por região e onde a gente vai atender aquele cliente com um nível de serviço melhor. Então, hoje, a Clássico, em relação à resina, ela tem uma resina que tem uma aplicabilidade muito bem aceita no mercado, mas a gente precisa fortalecer os outros produtos que temos no portfólio, e isso que é a estratégia da Clássico hoje. Crescer no mercado nacional, com produtos de qualidade e garantindo uma aplicação sem retrabalho. Entendi. Ô, Dísio, acho que um ponto, né, principalmente a gente vendo, né, o modelo de negócio da Clássico, que é algo bem nichado e com bastante sucesso, né, ao longo desses anos, né, e que e já fizeram um movimento de passar por uma gestão profissional, né, a família conseguiu fazer esse movimento de sair do dia a dia, ir para o conselho e trazer um profissional. Isso é algo que em cada 10 clientes nossos nos procuram com essa dor parecida. Eu estou precisando fazer esse movimento, né? Invariavelmente, né, a gente vai ter uma mudança de cultura, né? A cultura de uma média empresa, ela é muito correlata, ela é muito similar à do fundador e da família que está lá. E aí, o meu ponto, que é a minha pergunta para a gente explorar aqui, como é que foi a cultura, os valores do Edson que vieram junto e como é que foi esse casamento com a Clássico? Boa pergunta, Rafael. Esse é o grande desafio, né? A gente, como profissional de mercado, né, com conhecimento, a gente conhece as metodologias, conhece as aplicações, as execuções, as estratégias, e quando você vem para uma empresa, que muitas das vezes, uma empresa familiar, a cultura é muito mais forte do que todas essas ferramentas que a gente está acostumado a trabalhar. Mas esse é o grande diferencial. Assim, eu poderia escolher vários caminhos, né? E eu sempre escolho o caminho da empresa familiar, por quê? Porque a gente tem muita oportunidade de trabalhar essas ferramentas. Então, o que é que a gente tem que identificar, né? Qual o grande desafio? É você identificar qual é a cultura que permeia naquele ambiente, né? Trazer as ferramentas que vai ter uma melhor adaptação, potencializando aquilo que é interessante e de forma muito gradativa, respeitosa, olhando a cultura, fazendo as modificações necessárias que é dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem hoje na Clássico um planejamento já montado para os próximos 5 anos, e a gente agora precisa fazer com que aquele time entenda como a gente vai fazer essa execução. E a melhor forma disso é usando a própria cultura do ambiente, tá? Mas, claro, trazendo as boas práticas do mercado para que aquela cultura cada vez mais se sinta potencializada e a gente consiga o resultado desejado. Eu acho que você trouxe um ponto que é super importante, né? Que é respeito. A gente teve aqui um podcast que a gente gravou com a Amapá e essa foi a mesma palavra, né? Respeito com o que já existe e aproveitar, né, acho que você foi até um pouco além, aproveitar isso de forma a colocar no papel, né? Tangibilizar aquela estratégia que está sendo pensada, né? Como é que eu potencializo, né? Em vez de eu desconstruir, como é que eu utilizo ao meu favor, né?
Isso. O respeito, ele é super importante, por quê? Porque tem várias formas, né? Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias ferramentas na minha vida profissional. E eu digo para você assim, a metodologia lhe dá um embasamento para você ter o resultado. Mas o como que você faz esse resultado, que é muito importante. Porque é isso que fica registrado para o colaborador. É a forma de como você aplicou. Então, por exemplo, você pode chegar com a caixa de ferramentas e dizer assim, ó, execute. Mas quando você mostra a funcionalidade, o ganho que vai ter com o uso daquela ferramenta, é muito mais rico a informação e muito mais rico o resultado. Edílio, nesses 8 meses, né, e você, trazendo que vocês agora fizeram já um planejamento estratégico e que acho que o próximo grande desafio é garantir a execução desse planejamento estratégico. A gente sabe que, médias empresas, todos os tipos de empresas, na verdade, não somente as médias, quando não tem clareza desse planejamento estratégico, acabam tendo muitas distrações. Então acabam surgindo novas oportunidades, que podem até ser boas, tá? Mas que não estão relacionadas diretamente com o foco estratégico, as diretrizes que a empresa determinou, né? E a gente vê muito isso acontecendo em clientes que nos procuram, e quando a gente coloca esse planejamento, aterriza ele, a gente sabe exatamente onde que a gente está, né? Do ponto A para o ponto B, onde que a gente quer ir. E dentro do desafio que você tem agora, de trazer a turma da Clássico para ir na execução dessa estratégia, como que você pretende não deixar o time cair em distrações? Perfeito. Essa pergunta é bastante interessante, Mari, porque eu costumo dizer o seguinte, são as acabativas, né? Você precisa ter entregas, né? Você precisa ter aquelas entregas e de forma consistente conforme a estratégia foi elaborada. E uma das formas, né, uma boa prática que eu sempre apliquei é o quê? É que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Isso vai motivar que você não desista daquele ponto que você definiu como objetivo. Que muitas das vezes, o que acontece, como você próprio comentou, a gente inicia uma estratégia, mas vem outras informações, mudanças de mercado, alguma outra coisa, informações, e isso desvia o foco do objetivo. Mas quando você cria objetivos de curto prazo e vai criando a cultura de comemorar, a cultura de trazer o time engajado, eles nunca vão deixar de esquecer, porque eles sabem que ali é o grande vitória, ali é o grande objetivo. E aí você vai canalizar isso para poder continuar observando e acompanhando a estratégia. É difícil? É muito difícil. Porque, como eu falei, está lidando com pessoas. Mas eu também acho que essa é a parte mais prazerosa, né? Eu, particularmente, sou suspeito de falar porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que através delas que a gente consegue o resultado. O nosso papel como gestor está muito mais para direcionar e orientar quando for necessário, mas de forma objetiva. E isso ajuda. Como vim da área operacional, né? Eu sou muito mão na massa, muito hands-on. Então, eu acompanho bastante a execução. Eu gosto de acompanhar, de ajudar, colaborar, trazer os insights, trazer as minhas vivências, né? Eu estou com mais de 20 anos no mercado, como eu comentei, e isso encoraja as pessoas a continuar na estratégia, porque eles sabem que vai ter o resultado. A gente conseguiu chegar aos 100% do objetivo, muitas das vezes nas execuções? Não. Mas se você chegar a 80%, aqueles 20% em detalhes você consegue alcançar. E aí o resultado é para todo o time, né? E aí é a comemoração não só dos objetivos alcançados, mas a comemoração de um todo, quando chega ao objetivo final. Muito bom. E eu acho que aqui, Edilson, eu acho que é um elemento super importante. Os clientes que a gente conversa, a gente já conversou com mais de 400 médias empresas que passaram ali com quase 5 anos da MID, e que a história ela meio que se repete, infelizmente, né? Sempre é um bom negócio, um bom modelo de negócio, e que cresce muito rápido e cresce com dor. Eu escutei isso recentemente. Ele cresce com muita dor. Ou seja, em termos práticos, a estrutura vai crescendo junto com aquela empresa e vai se perdendo rentabilidade. Ou seja, as distrações, elas têm um impacto, elas têm um impacto financeiro no negócio. Elas acabam perdendo uma das funções de todas as empresas, que é remunerar seus acionistas, né? Não só os funcionários, os clientes, mas ela tem esse papel. E aí
Você contou aqui um pouco como é que é a execução, né? Por ser muito hands-on, de estar ali no dia a dia, que a gente fala aqui muito de rodar o círculo virtuoso da gestão. E a gente sabe também que isso não é tão mil maravilhas, né? Nesses 8 meses, essa é a minha pergunta, qual que foi o momento mais desafiador dessa jornada? Então, boa pergunta, Rafa. Quando a gente fala em execução, né, a gente tem um time hoje, né, ou assim, como todo mundo que a gente tem hoje um time enxuto, a Clássico hoje tem um time enxuto, mas um time que é bastante efetivo na execução. É um time que conhece, é um time experiente, é um time que a gente tem hoje colaboradores com 20 anos de empresa, com 15 anos de empresa e que conhece muito bem a rotina. O que a gente fez foi o quê? Foi trazer o insight da estratégia, trazer os pontos de melhorias que a gente identificou dentro da estratégia, para que eles inserissem isso na sua execução no seu dia a dia. E aí esse acompanhamento é feito através de one-on-one, é feito através das reuniões semanais, das reuniões de melhorias, onde a gente, com esse time, a gente continua executando o que sempre foi executado por 67 anos e vai inserindo a estratégia que a gente elaborou para os próximos 5 anos. Edísio, tem um ponto aqui que você estava falando, né? E que, primeiro, assim, né? Parabéns pela sua humildade de trazer isso aqui. Falou, eu cheguei, eu tive que estudar sobre o negócio, né? E você é um profissional com muita experiência, com experiência na indústria química, mas vou dizer que não tem experiência em resina odontológica, né? E a família te trouxe, sabendo da sua experiência enquanto executivo, sua experiência de gestão. Existe muito tabu, às vezes, de empresas familiares, de querer um gestor que tenha conhecimento específico do negócio e não um conhecimento maduro como que você tem, talvez, de gestão e de outras práticas, né? Como que tem sido isso, inclusive no olhar do seu time, que você trouxe, né? Meu time que tem 20 anos de experiência, pessoas super experientes, receberem o Edísio, que é aquele cara que sabe muito ali de ser um executivo, né, de direcionar a empresa, de liderar pessoas, mas que não tem conhecimento técnico específico do negócio. Bacana. Eu tive a sorte, Mariana, de 18 anos atrás, eu atuava numa empresa, né? Eu era um nível gerencial médio, mas numa grande operação, e eu conheci hoje a gente chama de mentor, né? Mas conheci pessoas que eu usei como referência. E uma dessas pessoas virou para mim e falou bem assim: você precisa entender de negócios. E aí onde eu fui estudar negócios. Então, como eu te falei, hoje a gente aplica a metodologia, aplica as ferramentas de forma embasada. E independente do segmento, né, o que a gente traz essa vivência de negócio. Então, a forma de como vai ao mercado, a forma de como olha os números financeiros, a forma de como aplica o método de trabalho, a forma de como cuida, de como você quer cuidar das pessoas que está dentro do seu time. Então, é essa bagagem. E como é que a gente consegue inserir isso no dia a dia e na rotina? Por assim, eu não sou especialista em resina, mas eu entendo do negócio, né? E quando eu chego no time, a gente traz o quê? A gente traz exemplos práticos. A gente traz para o time coisas práticas que a gente vê que tem como oportunidade dentro de uma operação. Então, para exemplificar, a Clássico, ela tinha uma dificuldade de desenvolver fornecedor da matéria-prima principal do negócio. Então, ela tinha apenas um fornecedor que trabalhava, que operava aqui no Brasil, forneceu por 50 e poucos anos essa resina, e de uma hora para outra parou o fornecimento, parou a operação no Brasil. Então, essa resina teve que vir de fora. E essa resina, para ser homologada, ela precisa ser homologada para poder garantir a qualidade do produto final. A classe teve alguma dificuldade antes de eu chegar. E com 3 meses, a gente apenas aplicando o método de aprovação de matéria-prima, não é o método de aprovação de resina. A gente homologou 3 fornecedores. Hoje a gente tem 3 fornecedores em continentes diferentes. Por exemplo, o fornecedor anterior só estava na Ásia.
A gente sabe dos riscos que tem, o tempo que é de navio até chegar aqui no Brasil. E hoje a gente tem 3 fornecedores. A gente tem fornecedor no continente americano, no europeu e no asiático. Então, a gente traz um método, a gente mostra para eles que tem outros caminhos. Claro, respeitando, como falei no início, a cultura e respeitando principalmente o ambiente que a gente está aplicando as ferramentas, o trabalho. Diz nesse trabalho de buscar, né, usando método, formas diferentes de se ter o sucesso da Clássico, o que vocês enxergaram nesse planejamento estratégico de cenário do setor, do contexto do setor? A gente está falando de um setor que está crescendo no Brasil. Conta um pouco mais do setor em si que a Clássico tem inserido. A gente sabe que a odontologia no Brasil é um setor de referência no mundo inteiro, né? A gente forma muitos profissionais na área. Como é que é o mercado e o que a Clássico almeja ou ela vislumbra dos próximos 3, 5 anos nesse setor? Deixa eu adicionar, eu acho que não só de formação, né, do profissional na área de dentistas, né, acho que é um dos países onde tem mais cursos de odontológicos, mas também eu acho que está muito ligado à cultura do brasileiro de cuidar bem dos dentes e não só da saúde, mas com a estética também. É uma coisa que eu vejo que importa muito mais se a gente for comparar percentualmente entre populações, entre culturas, o brasileiro tem essa vaidade maior, né? Contextualiza pra gente um pouquinho assim, do crescimento da Clássico ligado a esses fatos, e se é que é verdade, né, Rafa, que nós não somos o segmento, mas que a gente tem um pouco essa impressão. Sim, o Brasil é o país que mais tem dentistas, né, no globo terrestre, mas você falou uma coisa interessante, estética, né? A Clássico hoje atua num nicho de mercado, né, de prótese total, e em um nicho muito específico. Esse nicho, ele é uma porcentagem da quantidade de pacientes que sentam na cadeira de um dentista. Hoje, a maior porcentagem é estética, né? Eu tive recentemente, a gente tem um Play que é super parceiro, que é um dos maiores e-commerce do segmento, e ele teve um encontro e eles apresentaram vários dados e mostrou que 11% do público que senta na cadeira de dentista, 11% está no segmento de prótese dentária. Mas mais de 40% é a parte de estética, né? Que eles falam que é a parte de clínica geral. Então, qual é o grande desafio da Clássico? É trazer essa qualidade que sempre apresentou nos 67 anos, que não é fácil você ter uma repetibilidade de qualidade de um produto com um processo de reação química para esse mercado também, o mercado de estética, o mercado o mercado de saúde bucal em geral. E a gente quer trazer esse compromisso da Clássico para essas outras áreas também. Então, esse é o nosso grande desafio na estratégia, é a inovação, né? Eu digo para o pessoal, para o time, uma coisa que eu sempre apresentei muito junto ao conselho, é o quê? A gente precisa inovar, a gente precisa aproveitar a confiabilidade que a Clássico tem no mercado odontológico e trazer o quê? Produtos novos, que não atenda só a prótese dental, mas que atenda também as outras áreas. Então, esse é o nosso desafio. Hoje a gente tem um squad de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente estuda quais são os produtos que faz parte do nosso campo de atuação e que a gente pode trazer como inovação para o crescimento que a gente propôs aí nos próximos 4 anos. Você me falou um dado que me chamou bastante atenção. 11% das pessoas que sentam nas cadeiras dos dentistas estão conversando, estão fazendo tratamento de prótese total. Me parece um número alto, assim, né? E aqui traduzindo para o nosso ouvinte, nós estamos falando literalmente de dentadura, posso falar assim, né? Sim. Quem eu lembro que usava dentadura era minha avó, né? Então, quando a gente está falando aqui de 90 anos atrás, acho que o acesso a dentistas era completamente diferente, era uma coisa caríssima, né? E a gente vê que isso vem se tornando mais acessível dentro da nossa população, etc. E eu posso ligar isso ainda, talvez, a um país com uma diferença social muito elevada, e isso está relacionado diretamente, né, ao não cuidado, né,
como se deve ter com a saúde bucal. Me conta um pouco mais. Com certeza também tem os casos de acidentes, né? Que aí a pessoa precisa fazer uma prótese total, mas eu achei alto. Queria que você explorasse um pouco mais Tá. a origem desse número de 11%. O nosso país é um país continental, né? É um país muito grande e com várias regiões e com regiões remotas que muita parte da população não tem acesso ao dentista como a gente tem hoje nos grandes centros, né? A gente tanto que, abrindo um parênteses aqui, a gente tem uma parceria com algumas ONGs que trabalham com o quê? Em regiões como na região Nordeste, na região Norte do país, fazendo o quê? Um trabalho social de fabricação e aplicação da prótese total em pessoas que não têm nem a prótese total ainda. Legal. Então, assim, a gente tem, sim, regiões ainda que a prótese total é o meio de tratamento da saúde bucal, né? Isso, claro, a gente sabe que não é fácil, tem sim um grande avanço em relação aos cuidados, em relação ao acesso, né? Avançou muito. Mas também a gente é um país que está envelhecendo. E isso tudo passa pela saúde bucal. Eu costumo dizer o seguinte, a saúde começa pela boca, né? Quando você não tem os dentes saudáveis, você muitas vezes nem se alimenta saudável. Não é, hoje tem muitas opções, mas hoje as pessoas que não têm os dentes, é difícil hoje se alimentar de proteína. E a gente precisa de proteína. Então, esse é um número que a gente sabe também que está sendo cada vez... Está sendo não, mas é um número que... A desigualdade social também. Se a gente for olhar, hoje o público da prótese total é um público de classe média para classe baixa. Não é um público de classe melhor, porque já tem outras opções. Você tem implantes, né? Que hoje já se faz implantes, né? Não precisa mais da prótese. Mas é um número, sim, interessante, mas é um número que, com a prótese total muito bem aplicada, também a gente quer, vamos dizer assim, você também Podemos repetir. falando-se de prótese total, é um número interessante, é um número alto, também enxergo dessa forma, mas a gente tem que entender que a prótese total é um tratamento para isso. Né? A prótese total tratamento acessível. Acessível para isso. Porque senão, imagine, a gente sabe que é muito caro hoje o custo de um implante de dente. Qual que é o percentual, se a gente tivesse que comparar, de fazer implantes, talvez, né, totais, assim, com a prótese, falando de percentuais, quanto significa o percentual de investimento numa prótese total com implantes? Para a gente dar essa informação eu não aqui para tenho o esse público. número, mas eu digo para você, pelo valor hoje que a gente vê no mercado e por experiência também com algumas pessoas próximas, eu digo para você que é uns 20% a 30%. Então, é bastante relevante, né? Então, Sim. nós estamos falando, sim, de um problema ainda de educação relacionado aos cuidados de saúde bucal, né? Por sermos um país ainda que temos bastante pessoas que têm nessa condição, né, de não acesso. Então, 20% a 30% de investimento é bastante para atender esse público que necessita tanto. E, enfim, é uma mudança de vida, né? Tá ligado à autoestima, tá ligado, de fato, é uma mudança muito grande na vida da pessoa quando ela tem acesso, né? Sim, muito grande. Como você falou, autoestima, saúde, as pessoas se socializam mais. A gente sabe que muitas pessoas hoje têm até dificuldade de comunicação porque não tem hoje os dentes, né? Então, a prótese tem, além de ter uma saúde, também tem uma parte social muito importante. Muito legal. Edísio, a gente já teve a oportunidade de almoçar junto e a gente conversou naquele almoço sobre o quão forte é a Clássico no meio odontológico, né? Que considera o produto, a resina de vocês, superior ao dos concorrentes, né? Eu acho que isso mostra o potencial da Clássico tem. Como tem sido esse processo de liderança de uma empresa que é reconhecida como produto de extrema qualidade,
pelos seus clientes e ajudar a conduzir esse processo de, você falou que um pouco de vocês estão tentando mudar um pouco o modelo de negócio para entrar nesse mercado de estética. Como é que tem sido liderar essa mudança? Muito interessante, né? Primeiro, como eu falei, a gente precisa consolidar novamente a marca consolidada, mas a gente retornar algumas regiões que a gente hoje perdeu competitividade. Né? Então, antes de a gente fazer esse trabalho de inovação, a gente tem vamos dizer assim, um dever de casa que a gente está fazendo o quê? É a relocação da marca, o reenquadramento da marca hoje no mercado. Perderam espaço em alguma geografia. Então... Perdemos espaço quer que seja por precificação, quer que seja por nível de serviço, a gente perdeu algum espaço. Então, primeiro, a gente está atuando nesse espaço. Então, hoje a gente fez algumas contratações do mercado, a gente trouxe um gerente sênior já, que atua há mais de 20 anos no segmento, né? E a gente está, vamos dizer assim, retornando para essas lacunas que deixamos em aberto. Hoje a gente tem concorrentes, né? Então a Clássico eram poucos concorrentes, hoje tem mais concorrentes, mas a Clássico mantém a qualidade. Aí abrindo um parênteses, como químico, eu falo assim, hoje num processo químico é muito difícil você garantir uma repetibilidade. E a Clássico tem essa repetibilidade no seu produto. Hoje para mim é um prazer falar isso aqui. Hoje a gente é praticamente zero o nosso saque. Hoje a gente não tem nenhuma reclamação de cliente. É praticamente zero. Eu estou há 8 meses de para você, não tive nenhuma reclamação até agora. Então, isso é a confiabilidade que a marca criou nesses 67 anos no mercado. Uhum. E para transformar isso como oportunidade agora, através de inovação e tudo, o primeiro ponto é seguir, vamos dizer assim, a cartilha inicial, né? Que é a qualidade não se negocia. Então, a gente investe no nosso processo, investe nas pessoas e investe na qualidade do produto. E segundo ponto é o quê? É ouvir o mercado. Né? A gente precisa entender o que é esse mercado. Então, por exemplo, hoje, se você for fazer uma prótese, isso eu ouvi do mercado, né? Quando a gente foi ouvir o mercado para criar a estratégia, a gente ouviu do mercado assim, se você for fazer uma prótese, e muitas vezes é uma prótese provisória, é uma prótese que não vai ser a definitiva, muitas das vezes você usa uma resina intermediária. Mas não, é uma prótese definitiva, é uma prótese que você vai ter uma durabilidade maior, porque ela tem uma validade. Aí usa a resina Clássico. Então, vamos dizer assim, hoje a Clássico, ela atende o nicho premium do negócio. Uhum. A gente quer atender o nicho premium, mas atender também o nicho acessível. Uhum. E isso vai através de posicionamento do mercado e através da inovação. Tá. Agora, para mim ainda tem um ponto que queria explorar mais um pouco, mas como vai se dar a entrada, ou se é que vai se dar, eu não tenho, quero saber de você, né? Se isso faz parte da estratégia. Mas no mercado de estética, vocês vão entrar no mercado de estética? Hoje o mercado, né, como todo o mercado, as mídias sociais são muito fortes nesse mercado, pelo incrível que pareça. Sim. Né? As mídias sociais são muito fortes. A gente vê hoje aí os profissionais que trabalham, né, na ponta, como os dentistas que trabalham com estética, tá na mídia social, tá mostrando o seu trabalho, tá apresentando. E a gente sabe qual é. Hoje a maioria desses materiais eles são importados. Né? Não são manufaturados aqui dentro do Brasil, a maioria são importados desses materiais. São materiais caros e importados. Só que ele tem acessórios. A gente sabe que tem acessórios que não compensa a importação. E aí onde está nossas oportunidades. Ele vai ter o material que ele já trabalha hoje, só que ele vai ter um material de acessório, quando a gente fala muitas vezes um arame, que é uma resina 3D, esse material com a marca Clássico. Entendi. Então, eu vou entrar no nicho que hoje tem alguns fornecedores nacionais, alguns também são importados, mas eu vou entrar nesse nicho nas oportunidades de materiais, vamos dizer assim, eu vou ser o dente, o falsete ali, eu vou fornecer aquele material, não, ali é cerâmica, eu vou trabalhar com a resina. Tá? Mas eu vou trabalhar com derivados da resina, mas eu vou assessorar,
Ele pode fazer o primeiro trabalho com a minha resina, antes de fazer a impressão 3D com a minha resina, antes de fazer o produto final. Então, Entendi. tem várias oportunidades dentro desse mercado. O que a gente está estudando, onde é que a gente vai conseguir agregar valor com a marca Clássico. Perfeito. Tá claro. Edílio, eu queria que você falasse um pouquinho, nesses 8 meses, sobre as pessoas, né? Eu acho que tem um assunto que a gente escuta muito, que é a dificuldade das empresas terem líderes de fato desenvolvidos e preparados dentro das organizações. Você veio de fora e chegou na Clássico. Como que você se deparou? Você acha que a Clássico já tem um time de líderes de alta performance? O que você vem fazendo para desenvolver ainda mais essa liderança? Marina, a gente teve que fazer uma troca inicial. Conta um pouquinho para a gente o que você viu e o que são os próximos passos nesse assunto. Perfeito. É um mundo ideal, né? Para qualquer gestor chegar e ter já o time montado, já com resultados entregues de alta performance, isso é o mundo ideal. Mas, infelizmente, não é esse mundo que a gente vive e nesse mundo que a gente encontra em todos os lugares. E não foi diferente na Clássico, né? A gente tem, sim, oportunidade, a gente tem um time, como eu falei assim, com muito tempo de casa, tá? Mas é muito time que só conhece aquilo ali que faz. Né? Não é um time preparado para o negócio, para poder buscar inovação, para poder se comunicar com o mercado. Esse time a gente não tem. A gente trouxe o quê? Trouxe uma pessoa experiente para poder ajudar a gente nessa formação e a gente preparar o time para isso. Mas a gente tem um time engajado. A gente tem um time que entrega aquilo que propôs entregar. Mas a gente precisa melhorar a forma de como a gente entrega. Então, esse desafio com pessoas é um desafio bastante interessante. Por quê? Porque a gente precisa trazer o que o mercado faz hoje de forma bastante habilidosa e respeitosa e fazer com que eles coloquem isso na sua rotina e no seu dia a dia. Tá? Mas esse é o grande objetivo, junto à parceria com a Falcone, é a gente fazer com que essas pessoas cria esse senso de tratativa, com metodologia e principalmente com resolução de resultado, de resolução de problemas. Legal. Queria abrir um espaço aqui para você falar para o nosso ouvinte, quando ele estiver sentado lá na cadeira do dentista, o que ele precisa falar para o dentista dele, como exigir, se ele estiver colocando uma resina aí nos dentes, que seja Clássico, diante de toda a qualidade que tem o material, e também fazer propaganda da Clássico, contar das redes sociais. Fique à vontade para falar aqui com o nosso ouvinte. Então, se a pessoa está procurando um produto com qualidade, com durabilidade, e que saiba que vai trazer para ele de volta essa autoestima, ele precisa ter uma resina Clássico, né? É uma resina que tem aí 67 anos no mercado. Você nos encontra nas redes sociais, né? Na @classico.1958 e também no nosso site, né? www.classico.com.br. É uma empresa, uma jovem senhora que está trazendo aí uma nova roupagem com inovação, mas mantendo a qualidade e o nível de atendimento ao cliente. Muito bom. A você, ouvinte, que acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser escutar este e os demais episódios de Maestros de Sucesso, acompanhe no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Um abraço. Obrigado e até a próxima semana.